Bom dia, queridos. Quero convidar vocês para estudarem mais uma porção da Palavra de Deus comigo. Nós estamos lá em Provérbios, capítulo 22. Queremos terminar o capítulo hoje com 5 versículos. Então, quero convidar você, a abrir comigo ali em Provérbios, capítulo 22, os versos de 24 a 29. Daquela forma que a gente sempre faz, olhando e retirando alguns princípios para nós. Nesse texto em especial, existem alguns versículos que a gente consegue agrupar, então vamos trabalhar cada um desses versículos. Mas antes da gente olhar para o texto bíblico, vamos fazer uma oração, vamos colocar nossas vidas na mão do Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos por mais essa manhã que o Senhor nos dá. Te louvamos, Senhor, pelo seu cuidado com as nossas vidas. E te pedimos, Senhor, para que a tua palavra fale conosco nessa manhã. Nos ajuda a compreender o texto bíblico, esses conselhos, essas exortações e princípios bíblicos trazidos por Salomão aqui em Provérbios, e que essa palavra possa edificar nossas vidas nessa manhã. Que nossa vida possa refletir esses princípios ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, para a honra e glória do seu nome. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o primeiro versículo que nós temos aqui, a primeira lição que nós podemos tirar desse texto, estão nos versos 24 e 25, que vai mostrar pra gente que uma pessoa que é muito briguenta acaba ameaçando a sua própria alma. Não é? Olha aí o que diz Provérbios 22, 24 e 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Então, a palavra de Deus nos alerta constantemente sobre o perigo das más companhias. Quando a gente olha para a realidade do mundo, a gente vê assim, que existem cadeias lotadas, existem cemitérios cheios, porque pessoas se envolveram com outras pessoas erradas, e acabaram destruindo a própria vida, acabaram causando esse enlace para a própria alma, a própria vida. Então, a pessoa iracunda e colérica, que é que ele está mencionando aqui no texto, transtorna o ambiente em que vive normalmente, não é? Porque tem esse temperamento explosivo, é uma pessoa descontrolada. E veja bem, eu não estou falando aqui de uma pessoa que luta nessa área, uma pessoa que costuma se aborrecer com diversas coisas no seu dia. Eu estou falando daquela pessoa que não consegue se controlar, que tem essas crises, essas explosões de raiva, ira, que bate a porta, que joga coisas, que grita, esperneia. Então, esse tipo de comportamento que a palavra de Deus aqui está nos alertando. Porque geralmente as palavras dessa pessoa iracunda são venenosas, são atitudes que promovem o tumulto onde quer que elas vão, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Ela vive envolvida em discussões, em conflitos, é alguém que espalha contenda por onde passa. E a palavra de Deus diz que associar-se com pessoas assim, é colocar os pés no laço da morte, é um caminho perigoso. Andar com gente assim é colocar a própria alma em perigo. Quem convive continuamente com pessoas iracundas acaba assimilando também esse comportamento. Esse é um outro perigo. Além de se ferir, assimila o comportamento. A falta de domínio próprio é uma ameaça, então, no ambiente familiar, como eu já disse, e também para a sociedade como um todo. Quantas barbaridades a gente não vê aí, de gente discutindo no trânsito, vizinho contra vizinho, uma série de embates porque uma das pessoas se ira e aí perde a cabeça e a situação fica complicada e às vezes gerando realmente a morte de pessoas por causa da ira.
É por isso que a Bíblia nos alerta, né? Não ande com esse tipo de pessoa. Não faça alianças com esse tipo de pessoa, mas livre os seus pés desse laço. Proteja a sua alma, poupe a sua família, né? É a recomendação. Então, para aplicar para nós hoje de manhã, né? Eu diria, né? Escolha cuidadosamente as suas amizades, porque as más companhias podem moldar negativamente o seu caráter e destruir a sua paz. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ela não diz que pode chegar a corromper, diz que corrompe. É só uma questão de tempo, não é? Então, cuidado com as suas amizades. A segunda lição do texto fala sobre ser fiador. Nós já falamos aqui sobre esse assunto outras vezes, está no versículo 26 e 27, e Salomão aqui repete mais uma vez essa exortação, né? Esse princípio, esse conselho. Ele diz assim: não estejas entre os que se corrompem e ficam por fiadores de dívidas. Pois, se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Vamos entender o que ele está dizendo aqui, né? Porque essa é uma situação que ao longo da vida pode ser que bata à sua porta, se já não aconteceu alguma vez, não é? E você precisa ter um bom conhecimento bíblico para se proteger e fazer de fato o que Deus espera de você. Então, pagar as próprias contas já é uma responsabilidade séria, né? E que tem gente que já tem dificuldade com isso aqui, não é? Mas assumir a dívida dos outros pode se tornar um problema enorme para a sua vida. Ser fiador significa assumir a responsabilidade caso a outra pessoa não cumpra com seus compromissos. Muitas vezes, pessoas bem intencionadas, elas entram nesse tipo de acordo sem avaliar muitos riscos. Falam, não, fulano é meu amigo, imagina que ele vai fazer alguma coisa contra mim. Ou fulano é meu familiar, né? Ele jamais deixaria uma dívida para mim pagar. Outras vezes, né? Então é possível que exista essa situação, é preciso analisar caso a caso, mas a pessoa pode entrar numa situação, né, financeira em que ela não tem controle, não é? E a pergunta é se você é capaz de arcar com aquele compromisso, não é? Ou você está arriscando a perder a cama de debaixo de ti. É isso que diz o texto bíblico aí, né? Porque tem pessoas, né? Não nesse caso das bem-intencionadas, mas tem pessoas que são desonestas, que de fato assumem dívidas, planejando já não pagar, e não importa quem está ali por fiador ou aquele que vai garantir, né, que a dívida seja paga. Então o resultado é que o fiador tem que arcar com prejuízo. O texto bíblico alerta, né, sobre essa atitude aqui, que essa atitude pode levar alguém a perder até mesmo a própria cama. Ou seja, pode trazer uma ruína financeira, sofrimento para toda a família. Então, né, um ponto básico aqui, né, é que como a família, né, o casal, os dois são um só, nunca deve se fazer isso sem o consentimento dos dois, né, porque os recursos são dos dois. Acima de tudo, o recurso é de Deus, por isso você precisa consultar a Deus se você de fato deve se tornar fiador de alguém, né? Eu me lembro uma época que minha mãe alugou um apartamento lá em Campinas e eu fui o fiador dela, né? Porque ela é minha mãe, né? E eu tenho certeza que se eu alugasse alguma coisa e precisasse de um fiador, ela seria também, e não é só porque a outra pessoa faria para mim, mas é uma questão de princípio bíblico do ponto de vista de honrar pai e mãe, aí nesse caso, né? Então, só que tem muita gente que aceita porque fica constrangido, né? Porque teme dizer que não para outra pessoa, né? Ou porque quer demonstrar uma certa bondade, né? Quer um tipo de aprovação. Mas decisões, né, que são só emocionais, que não são pensadas realmente, né, na possibilidade de pagar, de não causar prejuízo para ninguém, se eu não penso nessas coisas, as consequências podem ser graves.
Então, a falência financeira, a destruição de relacionamentos podem nascer de circunstâncias assim. Por isso, a sabedoria bíblica nos ensina a termos prudência. Agora, mais uma vez, aplicando para nós, né, eu digo, antes de assumir esse compromisso financeiro, de ser fiador de alguém, né, o compromisso de outras pessoas, haja com responsabilidade e discernimento. Tenha em mente, né, o valor da dívida completo. Né, se não der certo, quanto é que vai me custar isso? Tenha certeza que você tem condições de supri-la e suprir com alegria por um tempo indeterminado, porque você não sabe quando a coisa vai se resolver. Você pode até fazer o cálculo ali do contrato, vence, aí eu deixo de ser fiador, vai ter o despejo, mas você vai deixar a pessoa ser despejada. Então, tudo isso entra na conta. Por isso, realmente não é uma decisão fácil de ser tomada, né? Mas nós precisamos pedir a sabedoria de Deus, né? Antes de entrarmos numa situação como essa, de ser fiador de alguém. A terceira lição do texto de hoje é que os marcos não podem ser mudados. Está aí no versículo 28. Diz assim: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. A nossa geração vive dias de um relativismo moral. Existe uma inversão total dos valores. Pessoas chamam de luz aquilo que é trevas e de trevas aquilo que é luz. Aplaudem o vício, mas zombam da sobriedade. Elas se aproveitam da promiscuidade, mas desprezam a santidade. É assim que o mundo vive. Nós vivemos num tempo em que muitos desejam destruir os fundamentos morais que sustentam a família e a sociedade. Esses fundamentos, né, que mantiveram a humanidade, né, ao longo dos séculos. Isso é exatamente remover os marcos antigos. Mas existem princípios que não nasceram da nossa cultura. Existem princípios que são princípios deixados por Deus, não é? Eles vêm de Deus, são valores bíblicos e eles não envelhecem. A verdade bíblica não fica desatualizada. Então, remover esses marcos, né, esses princípios bíblicos da nossa vida é rejeitar o legado espiritual que nós recebemos do nosso Deus. É abandonar o caminho seguro para entrar num caminho de escravidão, às vezes moral e até espiritual. Né? A palavra de Deus, ela permanece firme. Os princípios do Senhor são eternos e os marcos não devem ser removidos. Então, aplicando para nós, né? Como é que a gente faz para sutilmente não ir removendo esses marcos, não é? Nós temos que permanecer firmes na palavra de Deus, mesmo quando a sociedade tenta destruir esses princípios, mentir, né? Corromper os princípios que vêm da palavra de Deus. Então, para isso, né, você precisa estudar a sua Bíblia. Você precisa se aprofundar no conhecimento dos princípios de Deus. E faça isso, né, para reconhecer as distorções propostas por esse mundo. Às vezes a gente vai sendo levado pelo mundo sem perceber. A coisa é sutil. E quando a gente vê, a gente está distante daquela que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos estudar a Bíblia para permanecer firme na palavra de Deus e nos marcos que Deus colocou para nós, que Ele mesmo delimitou para que o cristão andasse, né, nesses marcos da sua palavra. Por último, quarta lição do texto de hoje está no último versículo, verso 29, né? Então, Provérbios 22, 29. A Bíblia ali fala sobre aquele que é especialista. Né? Vês um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. O mundo valoriza, né, aqueles que desenvolvem excelência naquilo que fazem. Assim, né, aqueles que não fazem bem o seu trabalho, né, eles sofrem, eles não têm espaço. Né? Não existe no nosso mundo espaço para negligência, para mediocridade. Né? E
Na verdade, aqui a própria palavra de Deus fala, né, sobre essa realidade da vida. Então, quem é perito na sua área, ele vai acabar se destacando. Ele ganha reconhecimento, conquista credibilidade. Não é? É aquela história, né? É só a pessoa trabalhar direito que ela consegue cliente, né? ela consegue trabalho. Né? Se ela é um bom profissional, ela tem trabalho. Eu sei que a gente vive, né, uma dificuldade no país, inclusive de emprego, né? Mas talvez o problema seja, de fato, no quanto você tem se preparado, o quanto você tem investido tempo para ser um perito, né, naquilo que Deus te chamou para fazer. Então a gente sabe, né, que a excelência abre portas. No mês passado, por exemplo, eu fiz aqui uma reforma nos banheiros da minha casa, né? E todo mundo que se envolveu com reforma recentemente, né, sabe a dificuldade que é encontrar um bom profissional. Existe fila, né? Os bons profissionais dizem assim, só posso te atender daqui 6 meses, eu já estou cheio de trabalho daqui até... É uma dificuldade, né? E a Bíblia então ensina, né, que aqueles que desenvolvem essa excelência serão colocados diante de reis, né? De pessoas importantes, pessoas, né, que de fato buscam os melhores profissionais. Então, aplicando para nós, né, como que a gente aplica aqui, tira um princípio desse texto para nós. Nós deveríamos, como cristãos, né, como imitadores de Cristo, nós deveríamos também buscar a excelência naquilo que a gente faz. Fazer o nosso trabalho com dedicação, com preparo, com responsabilidade. Né? Nós temos que lembrar da palavra de Deus, né? 1 Coríntios 10:31, que vai dizer, né, que tudo que a gente fizer, nós deveríamos fazer para a glória de Deus. E não é diferente com o nosso trabalho. Né? Trabalhar como que para o Senhor, né? Um outro texto vai dizer também, né, para nós. Essa ideia de que eu faço o meu melhor, sabendo que eu estou fazendo para o Senhor e não para homens. Muito bem, então esses são os princípios tirados aqui desse texto. Né? Deixa eu resumir aqui o que nós vimos hoje. Primeiro, cuidado com suas amizades, né? Porque pessoas iracundas vão corromper a sua gratidão a Deus. Segundo lugar, seja prudente com seus compromissos financeiros, não seja fiador de alguém, a menos que isso não vá comprometer o seu testemunho, né? Se o devedor não pagar, né? E ficar tudo por sua conta. Terceiro lugar, permaneça firme nos princípios de Deus, não remova os marcos antigos, se apegue à palavra de Deus para reconhecer tudo isso na sua vida. E por último, busque excelência naquilo que você faz, porque tudo o que fazemos deve ser feito para a glória do nosso Deus. Então, queridos, que Deus nos ajude, né, com esses princípios aqui no dia de hoje, durante essa semana, na nossa vida cristã. Um bom dia para todos vocês, uma boa semana, que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Nos vemos no domingo. Um grande abraço a todos. Até mais.